Então, assim, o atendimento, o paciente em si, sempre me atraiu. Mas eu sempre tive uma veia de o que tem por trás do atendimento. Quem é que define qual é o papel que eu vou ter que assinar? Por que essa escala que tem que estar aqui? Quem foi que fez a organização dessa agenda? Eu sempre fui muito questionadora. Eu queria saber de onde é que vinha e eu quase tomei pau em pediatria justamente por isso, porque eu queria desafiar a lei, né? E aí Deus, assim, acabou funcionando. E eu acho que isso casa muito. Dentro da fisioterapia em si, ninguém me disse que tinha outras possibilidades. Eu descobri. Eu fui procurando, fiquei com as angústias dentro do meu coração de onde é que eu vou usar isso que eu aprendi. E aí, depois que eu me formei, foi aparecendo, porque acho que tem sempre portas, né? É o que a gente falou no começo. E foram muitas portas. Para assistência acontecer, precisa de um alicerce muito bem fundamentado. E é isso que as pessoas não entendem. Quem trabalha na gestão está organizando a casa para assistência acontecer. Quem trabalha com a indústria está munindo assistência de tecnologias, de inovações. Quem trabalha com educação está preparando ou qualificando esses profissionais. Cara, existem 1 milhão de possibilidades para que a assistência ela aconteça da melhor forma. E a gente sempre está acostumado e aprende o que você vai fazer no momento que o paciente entra para o seu atendimento. Então, a gente é preparado para o intraconsultório. Sim. Ou dentro do leito, na beira do leito. E ninguém, cara, eu não sei hoje, tá, gente? Volto a falar. Talvez hoje as coisas possam estar melhores. Não acredito. Sim. Mas ninguém chegou e construiu. É por isso que tanto profissional tem dificuldade de abrir consultório e clínica. Sim. E muitos profissionais vão à falência. É por isso que existe porque essa dificuldade, né? Mais que o acolhimento, né? Exige estratégia. Porque quando a gente desenha o processo, se o seu time ele não corre com aquilo que você espera, não vai acontecer. Não importa o protocolo que você escreva. Se o seu profissional não acredita naquilo que está passando, esquece, meu amigo. Não vai acontecer. Óbvio que assim, a gente sempre fala muito de cultura de empresa, né? Mas a cultura de empresa ela tem que chuveirar. Não adianta o cara lá de cima escrever valores, metas, mas quem está aqui, ó, olhando e atendendo, não está acreditando, não chegou a informação por completo, você tem que só reproduzir e uma hora perde sentido, na minha concepção, né? Sim. Pode ser. A gente tá falando aí de áreas, a gente acabou de vir do hospitalar, cara, e é impressionante tanto de fisioterapeuta que tem inserido nas empresas, por exemplo. Sim. Especialista de produto, consultor, coordenador, tem, em basicamente todos os degraus ali da empresa, cara, tem muito fisioterapeuta. E é uma coisa que a gente não sabe também, por exemplo, que é um jeito de você se inserir no mercado por outra forma. É trabalhar dentro das empresas, né? Por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar um pouco assim nesse segmento, digamos assim, mas uma coisa que me dificulta é que é difícil conciliar assistência com esse tipo de trabalho na indústria. Mas uma coisa que eu faço e que eu gosto muito... O sonho dele é trabalhar para Nestlé, velho. Não, uma coisa que eu faço e gosto muito é fazer trabalhos que usam minha experiência assistencial na indústria. Sim. Então, é isso. Por exemplo, eu dou bastante aula para Nestlé, fiz trabalho para a Linete, a gente fez junto, fiz trabalho para Baxter, outras empresas. Então, isso é legal. Usar sua experiência assistencial dentro da indústria. Não necessariamente você precisa trabalhar na indústria, mas com a indústria também é um lugar muito legal. Nessa parte, infelizmente, a gente tem pouquíssimos fisioterapeutas entrando, né, nesse trabalho assim, mas a indústria em si é um campo de trabalho enorme, que quando você começa a explorar, você fala, meu, não tinha ideia de que tinha todo esse campo aqui para eu explorar. Mas é porque a sua vibe é de consultor ou opinion leader, né? Você tem essa... de usar... Que vai pegar... Que é contribuição. Usar a parte assistencial mesmo, né? Sim. E aí, óbvio, junto você vai ter que trazer a parte de educação, porque aí você vai trazer evidência, vai trazer toda essa questão, mas usa muito o seu lado assistencial. Diferente de quando você vai para dentro da indústria, que às vezes você vai trabalhar com um produto que você nem conhece. Eu conheço fiz trabalho na Sigvares, por exemplo, empresa de meias lá, né? Outros que trabalham com bomba de infusão. Então, assim, que são coisas que a gente não tem contato como fisioterapeuta, contato direto, assim, né? Lógico que tem, toda vez que você chega no leito, a bomba apita. Não, isso aí é só um magnetismo que elas têm pela gente. Mas acontece, assim, por exemplo, eu encontrei esse ano na feira a Tarcinha, que é a Tárcia Couto, que eu amo de paixão.
Tássia, ela é era referência em Recife, porque eu acho que ela não está mais atuando, quando a gente falava de disfunções do sono. Então, número de pacientes pós-decanulação que nós encontrávamos dentro de uma avaliação com a apneia, a gente ficava, vamos avaliar isso daqui. A Tassinha vinha, foi eleita como a profissional referência lá dentro dessa transição que eu estava, e ela cuidava desses pacientes. Nós fizemos um evento, organizei todas as instituições que eu entrei, eu sempre tento construir um espaço de educação. E aí, dentro dessa, era o café com transição. Já tive café com reab. Café com transição sempre é muito bom vai esse nome. ter café. Você tá tomando café, de repente passa uma transição do PowerPoint, Sim. assim, ó. Café com transição. Nossa, Ives. Pois é. Porra, meteu essa, Meti mano. essa. Sempre tem café. Era café com transição. Deixa meu nome, que a minha criatividade é isso. pouca. Não, tá ótimo o nome, pô. E aí, eu convidei ela. E ela foi lá e deu uma aula, assim, fantástica. Pouco tempo depois, assim, eu soube que ela tinha ido para a Resmed como referência ali regional. Legal, E olha como o mundo é muito pequeno. Eu estava assistindo os stories dela um dia no Instagram, ela postando que estava numa empresa lá. Eu olhei para a mesa, eu falei, mas eu conheço essa mesa. Ela estava na Unifísio, lá em Teresina, no Piauí, e eu mandei mensagem para ela. Eu falei, você está na empresa do meu chefe? Ela falou assim, eu tô, você conhece o pessoal daqui? Eu falei, eu trabalho aí também, Dacinha. Então, assim, o universo é muito pequeno, né? E eu acho que essa fala que o Ivens trouxe sobre, assim, adentrar o mercado de um outro lugar no sentido da indústria, são possibilidades que a gente não percebe que tem, até descobrir que tem. Então, assim, ou você cava a vaga. O que eu percebo é um movimento, assim, que apesar de ele render posições, eu acho que talvez não seja o fluxo adequado. Eu tenho a impressão de que, às vezes, o fisioterapeuta vai para esse tipo de vaga quando ele perde a opção. Ele fala, ixi, eu não estou conseguindo nada de direito assistencial, eu vou me colocar aqui para tentar esse trem de produtos numa empresa. E, poxa vida, eu acho que deveria ser o justo oposto. Falar, cara, eu sou tão bom tecnicamente, eu sei tanto como isso acontece, eu vou, para além de comercializar um produto que eu sei que é bom e funciona, eu vou ensinar os outros colegas como performar bem. Então, assim, os físicos que eu conheço que representam são fantásticos. Assim, tem parceiríssimos de longa data, e vejo carinhas novas que também são muito... importantes para o segmento, que estão ganhando visibilidade. Sim. E é isso que a gente tem que fazer. Para mim, eu vou puxar a sardinha porque sou fisioterapeuta, apesar de ter feito coordenação de equipe multi bastante tempo, e ainda sigo na gestão assistencial de alguma forma, o fisioterapeuta ele tem um dinamismo diferente de algumas outras profissões. Não pelo sentido de ser melhor ou ter mais formação, mas é o olhar mesmo. A gente aprende a olhar para o paciente de vários aspectos. A gente precisa olhar para o motor, a gente precisa olhar para o respiratório, aí depois a gente descobre que é tudo muito junto, aí eu preciso saber quem é a família, eu preciso entender do dispositivo que vai estar acoplado ou não, do que eu vou ter que tirar ou não. E algumas profissões, elas são, não vou usar o termo limitadas, mas não é no sentido de conhecimento e de saber, tá? Não se sintam ofendidos por isso. Mas, por exemplo, a conduta vai ser muito redonda e vai ser sempre aquela. Então, assim, eu vou usar um exemplo da nutrição com o máximo respeito, mas existem condições nutricionais que vão receber esse tipo de dieta, esse tipo de aporte, esse tipo de formato, que exige muita, 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 muita ciência e muito entendimento do momento clínico do meu paciente. Até aqui, show. Mas pegar um nutri desse espaço e colocar na indústria é difícil demais. Apesar dele saber manusear todo tipo de equipamento, às vezes vai ser muito desafiador. E eu acho que o físio, nesse sentido, ele é mais bocudo. O fisioterapeuta vai mais, vem aqui que eu vou mexer, eu quero saber. O físio quer questionar o enfermeiro, o físio questiona o médico, o físio questiona o nutri, ele questiona o fono, eu quero saber tudo. Então, eu tenho, às vezes, essa percepção de que é por isso que talvez o físio abrace mais aí. Eu acho que a gente está acostumado a desbravar e conquistar espaço. Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então, não deixe de nos acompanhar. Então, segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui.